Então vamos orar. Pai, obrigado por esse privilégio que é poder te servir. Fala conosco, fala comigo, com o teu povo, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Não se trata apenas de intelecto, de aula, mas se trata de sermos ministrados pela tua presença. É a nossa oração e a nossa gratidão, te apresentando todo esse momento, amigo Espírito Santo, nas tuas mãos. Amém. Nós dividimos as 9, nós começamos com uma boa introdução, como cooperar com o Espírito Santo, reavivar o dom que está em você, uma base muito grande, e começamos então nos 9 dons do Espírito Santo. Há 2 domingos atrás nós trabalhamos um só, palavra de conhecimento. Nós dedicamos um domingo inteiro à palavra de conhecimento. E hoje nós vamos começar agora, mais 2 dons desse grupo, e a gente encerra o primeiro grupo, que são os 3 dons de revelação. Depois tem os dons de poder e os dons verbais, que é o que a gente termina lá, iniciozinho de julho. Então vamos lá. É interessante que, pode botar o próximo slide, a palavra de sabedoria, eu vou começar com ela. O Luciano Subirá mesmo fala, e eu estou usando como base muitos ensinos dele, para mim um dos maiores mestres desse país, por causa do seu equilíbrio entre fogo e palavra. É o que falta muito na nação hoje, o fogo e a palavra andando juntos, de forma equilibrada. Ele fala que muitos estudiosos apontam este dom aqui como um dos mais preditivos dos 9. É uma opinião, aqui estou falando só com uma opinião. Eu concordo, ok, tem muito a ver quando você vê esse dom na prática, mas claro que profecia acaba sendo o que carrega uma ordem preditiva, de falar do futuro com muito mais força e ênfase. Agora, o que as pessoas confundem é o próprio nome, palavra de conhecimento. Não quer dizer conhecimento que você acumulou, isso é natural, não é uma operação espiritual. Você sabia, por exemplo, que Jô Soares, ele era um exímio conhecedor das Escrituras? E que ele podia debater teologia com muita gente? Assim, ó. Como é que ele conseguiu esse conhecimento? Estudando, se dedicando, se debruçando sobre as Escrituras. Ele não era cristão, crente, evangélico, nada disso, mas ele adquiriu conhecimento por esforço, por estudo. Não é esse tipo de conhecimento. Palavra de conhecimento é a palavra de revelação, como você viu há 2 domingos atrás. Assim como palavra de sabedoria não é uma palavra sábia que eu vou dar. Não, é um dom espiritual. Se eu falo de dom, é algo sobrenatural, que não é natural. Está no campo de uma habilidade concedida pelo Espírito Santo. Então, como é que nós entendemos isso já nesse primeiro momento? No próximo texto, no próximo slide, por gentileza. Esse texto de Tiago, ele é muito importante, porque ele fala assim, ó: se algum de vós, eu ou você, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dará liberalmente, e não será lançada em rosto, e ser-lhe-á dada. Que sabedoria é essa aqui? A sabedoria comum, irmãos, do dia a dia, que todos nós precisamos. Eu não sei você, mas eu peço sabedoria a Deus todos os dias. Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse rebanho. Você me dá sabedoria no meu casamento, para conduzir meu casamento. Me dá sabedoria com os meus filhos, amém? Glória a Deus. Não é assim que você ora, papai? Dá sabedoria com essas crianças para conduzir a minha casa. Dá sabedoria no trabalho, no ir e no vir, no entrar e sair. Essa sabedoria é a sabedoria que todo mundo deve pedir, que não tem nada a ver com um dom, palavra de sabedoria. Por exemplo, o grande rei Salomão, quando ele coloca ali 1000 holocaustos, e o Senhor aparece e pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? Ele pede o quê? Essa sabedoria aqui. E Deus o concede, porque ele fala: olha, eu não sei como reger e conduzir esse reinado, eu me sinto uma criança inexperiente, Senhor, eu preciso de sabedoria. E Deus derramou tanto sobre o cara, que ele foi considerado na sua época o homem mais sábio do mundo, nesta sabedoria. Ok? Então, o que é a palavra de sabedoria como dom espiritual? Já que a gente diferenciou bem aqui a sabedoria natural que precisamos para ter na nossa vida e nos movermos e tomarmos as decisões necessárias, é essa definição conceitual que eu quero trazer para você logo depois. Pode botar. Basicamente, essa é a diferença. A diferença que existe entre palavra de sabedoria
e palavra de conhecimento é que a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho, ela é composta. Enquanto a revelação é revelação, a palavra de sabedoria, ela traz uma orientativa junto com a revelação. Por isso, só abrindo o coração aqui, irmãos, por isso que eu entendo que dos 9 dons, esse é um dos mais pancada, irmãos. E eu já vejo vários pastores, inclusive, que coadunam com a mesma ideia. Que é um dos dons que é muito... Imagina, você dá o pacote completo. E você, nos exemplos bíblicos aqui, você vai entender como isso tem força. Não só trazer uma revelação, mas uma orientação pós-revelação. Isso é maravilhoso. Então, para você entender bem isso, vamos a alguns exemplos bíblicos. Trazer alguns do Antigo e uns do Novo Testamento. Primeiro, esse é o mais clássico de todos. Esse é clássico, irmãos. José. Eu não vou abrir todo o texto, tá? De Gênesis 41, do 29 ao 39, para a gente ganhar tempo. Mas vamos lá. José passa o que passou, amém? Aquela trajetória dele inteira. Aí, o Josézinho, né? Ele, em determinado momento preso lá, o faraó tem um sonho. Você lembra? Quem lembra do sonho do faraó aí? Me ajuda. O sonho macro que ele teve. O que ele sonhou? Quantas vacas? 7 vacas gordas, depois? Mas teve 7 espigas parrudas, 7 mirradas. Ok. Ele chama os caldeus, os feiticeiros, ele chama todo mundo e fala assim: por favor, eu preciso da interpretação desse sonho. E nenhum dos seus feiticeiros conseguem dar a interpretação para o sonho dele. Ok. Até que o copeiro lembra que tem um cara na cadeia, que faz um tempinho atrás, eu não lembro agora, a data me fugiu, 2 anos não, o delay, 2 anos. 2 anos atrás, ele tinha revelado um sonho do copeiro, em sonho, e o sonho se concretizou na íntegra. Tem um cara na cadeia. Bom, aí eu vou abrir o primeiro aspas que eu abri de manhã aqui. Vão lembrar de você na hora certa. Para de reclamar, de colocar a tua expectativa em homens, ou gestores, ou pastores, ou empreendedores, ou donos de empresa. A nossa expectativa está no Senhor. Tem hora que Ele vai te esconder e ninguém vai lembrar de você. Não é porque os homens não querem lembrar, é Deus te escondendo por algum motivo que eu não sei qual, ou falta de preparo, ou não é a hora, ou não é o tempo, ou o coração não está inclinado da maneira correta, ou seja lá o que for, não é o tempo mesmo. Não é nem problemática nenhuma, não é o tempo. Porque é necessário ter a hora certa de lembrarem de você. Deus tira o sono de Assuero, pega o livro de Crônica, lembra de Mardoqueu? E aqui foi a hora certa. Tinha a hora certa daquele copeiro, perdeu o delay de 2 anos lá, tem um cara na prisão. Dão um banho, fazem a barba de José, introduz o menino na presença do faraó, e o faraó conta o sonho. Lembra o que ele fala? Olha, eu não tenho, mas o Deus que eu sirvo, esse tem poder. Conta aí, faraó. E aí o que José faz? Ele traz uma revelação. Ô faraó, vou trazer. Porque, irmão, como é que ele ia saber isso naturalmente? É uma revelação. Então ali há uma palavra de conhecimento. 7 anos, 7 vacas gordas, é 7 anos de fartura que o Egito vai viver. Aliás, a terra vai viver. Vão ser seguidos de 7 anos de grande fome. Essa é a visão, faraó, que Deus te concedeu. Posso abrir o segundo aspas? Geralmente, quem tem o dom de palavra de conhecimento, alguns têm uma capacidade, uma habilidade maior de interpretação de sonhos, para interpretações. Fecha aspas. Se o contato de José com o faraó parasse aqui, está tudo certo, parou aqui, fechou, mas não para. Seria só o quê? Palavra de conhecimento. Esse é o problema. A palavra revelada é isso aqui. Isso significa isso, 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 ponto. Mas, José bota uma vírgula. Mas faraó, e ele dá um conselho. Se provenha de um homem, gestor, administrador, um cara hábil, que vai gerir muito bem a nação nos 7 primeiros anos, vai construir celeiros, vai fazer um negócio assim, para quando chegar os 7 anos de fome, você vai ter não só para alimentar a nação,
como vai exportar, além de se manter em meio à crise, você vai enriquecer de maneira como nunca antes o Egito enriqueceu. Revelação seguida de conselho, palavra de sabedoria. Você entende o poder desse dom? Esse dom é fantástico, porque quando ele se manifesta, não é só a revelação em si que entra, é todo um composto que vem junto. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Vamos para o exemplo número 2. Eu amo esse texto, Eliseu e o rei da Síria. Já preguei esse texto aqui algumas vezes aqui na igreja. Síria e Israel estavam em guerra, o rei Ben-Hadad II com o rei da Síria, me ajuda aí os universitários, o rei Jorão, né? Jotão ou Jorão, não lembro agora. Jorão. E aí estão em guerra. Irmão, os sírios são historicamente conhecidos por serem extremamente hábeis na arte de fazer guerra. Estrategistas. Isso é historicamente falando. Muito bons estrategistas de guerra. Aí toda vez que o cara prepara uma emboscada, Israel antevia com muita antecedência. O que aconteceu? Um homem de Deus é suficiente numa geografia para mudar uma rota, viu? Um homem, uma mulher de Deus. Ele chegou primeiramente para o rei e falou assim: olha, o Jotão, o exército da Síria está vindo sobre você. O inimigo está vindo com emboscadas para destruir a nação. Você tem que tomar cuidado. Você já recebeu orientações de Deus em sonho ou palavra profética? Está vindo uma tempestade aí. Sim ou não? Eu já recebi inúmeras. Está vindo guerra aí. Está vindo uma onda de perseguição. Prepara o teu coração que os inimigos estão batendo a porta. Eu já recebi inúmeras palavras assim, em sonhos ou profecias, e se cumpriram na íntegra. Foi um tempo de turbulência, do avião bater muito, né? Mas não cai porque o piloto é Jesus, amém? Quando o piloto é Jesus, não cai. Quando eu e você estamos pilotando, não dura nada. Mas Eliseu não termina aí. Ele não fala simplesmente para o rei de Israel assim, eles estão querendo vir, vigia, levanta os muros, se protege, porque é um tempo de investida dos sírios. Não, ele traz um conselho técnico militar. Vem cá, meu amigo, escreve aí. Não passa na planície aqui, não bota o exército nesse lugar, não vai por aqui, vai por aqui. Não se posiciona assim, se posiciona assim. E aí ele deu um mapa da guerra para o rei de Israel. Mas isso foi tão forte, a Bíblia fala que não foi nenhuma nem duas vezes, que o rei da Síria fica indignado no nível hard, irmãos. E lembra a frase, eu já preguei isso aqui, ele pergunta: quem é o cagueta? Quem é que está falando? Quem? Que está entregando os meus planos? Eles falam: não, tem um homem de Deus lá em Israel, que nas suas câmaras de dormir, ele sabe o que você pensa e ouve, e através de uma revelação, ou palavra de sabedoria, que se transformou nisso, ele tem apontado todos os teus planos para o rei de Israel. Então vinha não só a revelação de que tinha um inimigo vindo, mas o conselho de não ir aqui, não ir ali, não ir lá, não ficar aqui, não fica aqui, fica aqui. Esse conselho, só abrindo um parênteses aqui, antes da gente entrar em uma experiência, duas aqui no Novo Testamento, eu me lembro que eu fui numa cidade na extremo oeste catarinense, há muitos anos atrás. Isso marcou a minha vida porque foi uma experiência com a palavra de sabedoria. Eu cheguei no culto para pregar, fiquei na primeira fila assim. Quando eu sento, adorando, eu vejo numa revelação a situação de como estava a liderança daquela igreja. Eu falei: meu Deus, vão se matar. Era como se eu visse os problemas, as discussões, as deslealdades todas e tal, com a figura do pastor principalmente. Eu falei: cara do céu, Jesus. E eu fiquei com aquilo, porque quando você recebe uma revelação, o que eu ensinei no outro culto? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: eu vou orar.
Senhor, é para mim interceder? Tem coisa que é só para você orar, amém? Vou interceder por essa pessoa, vou interceder por esse lugar, ou entrego a revelação para ajudar de alguma forma, não sei. E eu comecei a orar, Senhor, é para mim ativar a intercessão da igreja? E o Senhor falou, não, eu não terminei ainda. É uma palavra de sabedoria, não é de conhecimento. Eu, opa. E o Senhor falou, vai lá atrás, pega um papel e anota o plano de ação dele com a liderança dele nos próximos 6 meses. Irmãos, eu fui lá no final do louvor, lá para trás, e eu fiquei em oração e falando em línguas e anotando. Ele vai pegar isso, vai reunir assim, vai chamar assim, vai fazer isso. E fechei, deu uma folha 4 inteira. Acabou o culto. Antes de sair para jantar com os pastores, eu falei assim, você tem 15 minutos comigo no seu gabinete, pastor? Claro, pastor, vamos para o gabinete. Quando eu falei assim, ó, a situação da sua liderança é essa. Pensa num homem que urrava na minha frente, na mesa. Eu não aguento mais, pastor, é muita deslealdade, é muito isso, é muito aquilo. Falei, mas calma. Não foi só a revelação que Deus trouxe, foi uma palavra de sabedoria. Aqui está, eu abri a folha 4, executa esse plano nos próximos 6 meses. Deus vai mudar a sorte da tua liderança. Eram umas ações meio drásticas, mas eram necessárias. Resumindo, irmãos, virou em menos de 6 meses aquela igreja. O ambiente era outro. Eu preguei lá depois de 1 ano e 4 meses, 5 meses novamente. Era outra igreja, irmão. Era outro povo, era outro. Algumas laranjas podres tiveram que sair, faz parte do processo, na poda, para que a igreja, para que a árvore venha com mais força e vigor. Mas a igreja estava viva, o dobro do tamanho. Uma palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho, ela traz um pacote completo. Eu trouxe um exemplo de Ágabo, em Atos 11, 27. Interessante porque o Luciano traz com maestria a explicação desse texto. Há uma profecia sobre uma revelação, uma palavra de conhecimento sobre um tempo de fome e escassez naquela geografia. Há uma fome. Você anota aqui os textos, depois você pode estudar em casa, texto por texto. Eu não vou abrir texto por texto para a gente ganhar tempo, gente, né? Mas está tudo gravado, então você vai poder pegar e estudar e ler texto por texto. E você vê que depois que o profeta Ágabo anuncia uma grande fome, os irmãos ali com certeza se reuniram. E dali saiu um conselho pós-revelação. Tá, nós vamos fazer o que com essa revelação? Há uma revelação e um conselho posterior a essa revelação, que não fica claro quem foi a pessoa que deu, de que eles deveriam se mobilizar, antever os passos. Por isso que falam que a palavra de sabedoria tem um caráter tão preditivo, né? Antever já a fome, antever o que iria acontecer, para que a gente pudesse servir e já de alguma forma se preparar para esse momento. Foi o que aconteceu com a igreja primitiva, uma grande mobilização que partiu dessa revelação de Ágabo, que foi uma revelação seguida de um conselho e, óbvio, uma ação pós-conselho. Então também não adianta eu aconselhar, você pode aconselhar a pessoa da forma que quiser, mas se não tiver uma ação posterior, né, irmãos? Imagina, eu entreguei todo aquele conselho para o pastor, e se ele pegasse e fizesse assim, ó, e jogasse fora? Não, a igreja estaria, quem sabe, até em uma situação pior do que estava antes, porque ele negligenciou o conselho do Senhor. Eu gosto muito de Paulo, em Atos 27, o naufrágio de Paulo. Interessante que ele tem uma revelação vinda de um anjo. A revelação pode vir através de um anjo, através de uma profecia, através de uma experiência pessoal. E aqui Paulo tem uma revelação. Que revelação? O navio vai afundar. Isso era uma novidade, todo navio dele afundava. É uma coisa que eu não sei se eu entraria no navio com Paulo, a não ser se eu estivesse muito grudado com ele. Todo navio afundava. Não sei se quando eu estivesse num check-in de um avião, irmão, visse o Paulo na fila assim, eu falei, vou ficar na mesma fileira que ele ou não vai dar não. E aí, o que Paulo fala? Olha, há uma revelação aqui, vai afundar. Só que calma, coraçãozinho aí. Tudo vai se perder nesse navio. Não espere salvar nada, mas as vidas todas serão poupadas. Há uma revelação aqui. Só que passa-se um pouquinho, Paulo traz um conselho pós-revelação.
Ele olha para aquelas pessoas que estão apavoradas, amedrontadas, não estão se alimentando, estão ficando fracas. E ele fala assim: ó, para. Eu recebi uma revelação que tudo vai a pique. Daqui a pouco, eu não sei se daqui a 1 hora, 1 dia ou 18 horas, esse navio vai bater em algum lugar. Vai explodir em alguma pedra aí, e vocês vão ter que estar fortes. Comem, se alimentem. Vocês vão ter que dar algumas braçadas até a margem. Como é que vão conseguir superar a nado até a margem, a praia, enfim. Vocês vão precisar estar bem alimentados, fortes aqui. E Paulo está reanimando, dando um conselho após a revelação. Revelação seguida de conselho, palavra de sabedoria. Se ele fica só ali esperando, num barco, na proa, gente, eu avisei, vai afundar. Vocês agora que se explodam cada um por si. Mas Paulo, ele constrói um conselho pós-revelação, preocupado com aqueles homens, que se eles continuassem daquela forma, do jeito que estavam, a coisa não ia dar boa, né, irmãos? Então a palavra de sabedoria é isso. Eu faço isso rapidamente. É toda revelação que é seguida de conselho. Eu acho extraordinário. Já tive algumas experiências na minha vida com a palavra de sabedoria, e todas elas, quando se manifestou de pessoas ministrando a mim, ou nós sendo usados para ministrar alguém, é um destravar, porque, como eu falei, é o pacote completo da coisa. Amém? Vamos agora ao próximo dom, discernimento de espíritos. Esse é bem interessante. Bem interessante. Um pouco mais fácil de entender, mas vamos lá. Pode passar? A palavra grega, volta lá, aí. A palavra grega para discernimento é diacrisis, que ela significa habilidade de julgamento ou habilidade de discernimento. Então, o discernimento de espíritos é essa percepção das motivações por trás de pessoas, coisas, situações, geografias, percepção do mundo espiritual, seja pelos sentidos, seja por uma revelação espiritual, sobrenatural. Eu vou citar exemplos, você vai entender bem aqui. É quando eu percebo o mundo espiritual se mover, ou que está por trás, ou que move um ambiente, um lugar ou uma pessoa. Irmãos, é um dom muito forte. Vou dar um conselho aqui. O pastor Marcelo estava de manhã, eu ainda falei: pastor Marcelo, concorda aí comigo, ou não concorda, enfim, fica à vontade. Toda pessoa que trabalha na área de cura e libertação, esse dom é o número 1, top 1 da lista. Você imagina, você trabalha na área de cura e libertação, o tempo todo em confronto com o mundo espiritual. Esse é o dom a ser pedido assim na cabeceira, prateleira de cima, o número 1. Será muito necessário. Agora, eu vou começar de uma maneira diferente, falando o que não é discernimento de espíritos. Pode passar. Diferente, né? Em vez de falar o que é, aliás, falar o que é a gente já falou, né? A qualidade de discernir, qualidade de habilidade de trazer discernimento, habilidade no julgamento, com base em revelações que Deus vai trazendo ao seu coração. Então eu vou falar o que não é discernimento de espíritos. Número 1, não é pré-julgamento de pessoas que nós realizamos baseado em instintos, irmãos. Pastor, tive uma revelação aqui, estou sentindo que aquele irmão ali não vale nada. Não, isso não é discernimento de espírito, irmão. Isso é você que não gostou da pessoa. Isso não teve afinidade, cara. Não botar Deus no meio, não bateu, não teve afinidade, não gostei da postura da pessoa. Isso não tem nada a ver com dom. E eu vou abrir um terceiro aspas aqui, irmãos. A gente deveria abrir um pouco mais o coração para aqueles que são diferentes, ou que você não tem um nível de afinidade, vamos falar assim. Porque às vezes grandes amizades, grandes oportunidades, portas estão nos lugares mais improváveis. Sim ou não? Às vezes aquele que fala assim, não gostei, é aquele que tu não gostou às vezes, que estaria ali por trás uma grande amizade, uma grande conexão, uma grande oportunidade de crescimento mútuo, etc. Então, abra-se, né, às vezes, para romper um pouco essa barreira do achismo ou da religiosidade. Então assim, irmãos, e vou te falar uma coisa, só entre nós, lembrei disso de manhã.
Davi é enviado na casa de Jessé para escolher o novo rei. Lembra disso? Quando ele chega, ele vê o quê? O Eliabe, qual é o nome do outro? Nadab? Não, Nadab é Abiú, morreram de outro jeito. O Eliabe, e eu esqueci o nome da resto da turminha lá. Os bonitão, os fortão, um a um. E o profeta Samuel, hein, meu amigo? Cara experiente, hein? É esse aqui, Senhor. Não, esse não. O que Deus fala para Samuel? Você lembra da frase? É isso aí, pastor. O homem vê o exterior, eu vejo lá dentro. Não julgue o livro pela... Não julgue o livro pela capa. Tem pepita de ouro nos lugares mais improváveis que você possa imaginar, irmãos. Eu sou prova disso, viu? Muita pepita de ouro para a construção da minha vida, do André, do ministério, saíram de lugares improváveis. Improváveis. Então, não tem nada a ver com o julgamento que eu faço de um ou de outro. Aliás, quem somos nós para julgar o outro, né, irmãos? Para começar daí, né? Segundo, não é intuição, principalmente, por exemplo, das mulheres. Porque as mulheres têm, irmãos, um radar, um sexto sentido, né? Parafraseando aqui, que é diferenciado, né, Janine? As mulheres têm, cara. É incrível, cara. Às vezes eu chego num lugar... Eu vou lá, e não foi um dom de discernimento de espíritos. Eu vou lá e tal, e começa a me movimentar com alguma coisa. A minha esposa chega assim, ó. Segura. Segura o que, mulher? Coisa ruim aí. Eu falei, tem nada. Mas ela não teve, eu não sei te explicar. Isso aí vai dar ruim. Mas quem te falou? Não, só sei que eu sei. Mas você sabe que tu sabe por quê? Não, não é que Deus falou comigo, só sei que eu sei. Rapaz, é batata, eu nunca vi daquilo. Elas têm um radar que nós não temos. Por isso que o homem sábio, além de ouvir o Espírito Santo, ou quando não estiver ouvindo o Espírito Santo, ouvir a esposa, pelo menos é bom, né? É prudente, amém. Glória a Deus. Então não é intuição, estamos falando de uma intuição. Eu sinto que isso, eu sinto que aquilo, eu acho que pode ser. Isso é muito bom, mas ainda não é uma operação espiritual presente. Também não é, pode passar, só ficar vendo o demônio. Tem demônio na luz, o demônio está na cadeira agora. Não, agora o demônio foi lá para trás, o demônio está ali, o demônio está nele. Que vida triste, irmão. Eu sei que o discernimento de espírito vai te dar uma amplitude espiritual de perceber o mundo espiritual, anjos e demônios. Meu Deus, eu já tive umas experiências que eu falo aqui, nós não vamos nem acreditar. Mas ficar vendo só demônio, que vida triste é essa? Eu não quero ficar só vendo demônio na minha vida. Quero ver o céu também, deixa eu ver um anjo pelo menos, alguma coisa. Deixa eu ter um contato com a glória, com a Shekinah de Deus. Então, às vezes há uma bitolagem, né, num ponto só. Como eu vejo excessos e excessos, extremos e extremos. Como eu falei de manhã, há um conservadorismo cético, cessacionista, mas há um misticismo também exagerado, que pelo amor de Deus, né, que aí os dois extremos são perigosos. Ok, tirando isso, vamos a alguns exemplos bíblicos. E tem um aqui que eu amo. Esse também é bom, mas a mesma passagem de Eliseu vai dizer que, veja só, para não ler tudo aqui para ganhar tempo, lembra, né? Síria e coisa. Eu vou continuar a história, porque agora se manifesta outro dom aqui. Veja só. O rei da Síria, ele descobre, já que o problema é Eliseu, a fonte da revelação, vamos apagar o quê? Vamos apagar a fonte da revelação. E o cara manda um exército enorme a Dotã, onde o servo de Deus estava, carros, um exército, irmão, carro, cavalo, para pegar um cara que nem uma espingarda tinha, nem uma espingarda, uma funda, não tinha nada. Aí, imagina, era Geazi ainda, né? Aqui eu acho que é o Geazi, o moço dele ainda. Enfim, o moço sai, escovou o dente, saiu de manhã, está tirando as ramelas ainda no olho, quando ele olha assim, o pavor. Olha aquela multidão, aquele exército. Ele volta correndo. Imagina Eliseu dá uma olhada. Muito bom. Tá bom o que? Você está doido? Não, o Eliseu está tendo, por uma operação espiritual, um discernimento de todo o ambiente. É isso que acontece com esse dom. Eu falei assim, querido, nós estamos numa vantagem que você não tem noção. O que Eliseu faz?
Ele ora: Deus, peço que abra os olhos dessa criatura, para ele ver o que eu estou vendo. Aí quando o menino vê, aí é covardia, hein? Os exércitos celestiais e toda a movimentação. Por isso que Eliseu estava calmo, contemplando toda a movimentação espiritual. Aí desse texto sai aquela famosa frase que usam até como jargão, né? Muito maiores são os que estão conosco que aqueles que estão com eles. Muito mais são. Então fica tranquilo. Por que Eliseu estava tão calmo? A operação de discernimento de espíritos aqui em ação. Ele entendeu todo o ambiente. Agora, a melhor para mim na Bíblia está no próximo texto. Essa é fantástica. Paulo, indo à oração, saiu de encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual ela dava muito lucro com a adivinhação, com esse espírito. E ela seguiu o que essa mulher, quando Paulo chega na geografia, essa jovem estava falando o quê? Olha as palavras dessa menina. Estes são homens que anunciam o caminho da salvação, pelo amor de Deus. E são servos do Deus Altíssimo. Mulher crente, irmão. Você imagina o cara chega numa geografia para pregar e tem um arauto anunciando, preparando o caminho, alguém que é da própria geografia. Eles estão anunciando a salvação. Preste atenção. Eles são servos do Altíssimo. Uma testificação externa para o teu ministério que está adentrando numa geografia é maravilhoso. Quem que vai desconfiar de uma mulher dessa, irmão? Ninguém. A não ser que um dom esteja em ação. Discernimento de espíritos. Sabe como é que vem o discernimento de espíritos? Com isso aqui geralmente, uma perturbação. Paulo começou a ficar perturbado. Tem alguma coisa muito errada nesse negócio que não está muito certo. Alguma coisa muito certa do errado que não está muito certo, que está errado. Tem alguma coisa. Essa perturbação, ela é o sinal de quando Deus quer abrir a porta da revelação para uma geografia. Bom, cidades que eu já fui, casas que eu já entrei, essa talvez seja o dom que eu mais tive experiências na minha vida, e palavra de conhecimento. Esses dois dons. Porque como o meu chamado é apostólico, eu trabalho com geografias novas quase toda semana. Então você chega em alguns lugares, o teu espírito é como se detectasse alguma coisa naquele lugar. Tive uma experiência, inclusive em Balneário Camboriú, sábado, que foi muito forte. Eu palestrei depois do CEO, o antigo CEO da Samsung, o cara que foi contratado pelos coreanos para competir pau a pau e levar a Samsung a competir pau a pau com a Apple na época. E eu palestrei depois do cara. E eu tive ali uma experiência naquele momento com aqueles empreendedores que me chamaram para ser um palestrante no meio daquele hub de empresários grandes. Eu falei: sabe uma coisa, eu vou meter Bíblia aqui, mas vou meter até o tutano, meu irmão, mas vai ser com força. Já que me chamaram, claro, trouxe uma parte técnica ali, mas foi maravilhoso. E conversando com outro pastor que estava lá, ele falou sobre o ambiente. Aí é uma questão de ética, eu vou me resguardar de algumas coisas que Deus promoveu naquele ambiente, por discernimento espiritual. Mas olha só, até que Paulo ficou perturbado, e num daqueles dias que ela vinha, os homens que anunciam a salvação, estão aí. Ele só olha para ela e sai em nome de Jesus. Pensa a cena, irmão. Num dia qualquer, ele andando de novo naquela estrada, a jovem do lado falando: homens que anunciam a salvação, sai, demônio, em nome de Jesus, sai. E a mulher cai possessa ali, é liberta. E aí o que acontece? Aquele espírito sai, na ordem de Paulo, no nome de Jesus. E aí a adivinhação vai embora, né? E aqueles senhores dela, perdendo o lucro que estava sobre ela, prenderam Paulo e Silas. Esse é um dos textos mais lindos de discernimento de espírito que há nas Escrituras. É maravilhoso. Você vê ele em ação. Gente, só aqui algumas coisas que eu queria trazer para você, ou vou deixar isso mais para frente, espera aí.
Vai ser nas próximos slides aqui. Não vou antecipar. E tem umas formas que geralmente, aí você vai perceber que às vezes você é usado e nem sabe por Deus, por algumas formas que Deus usa para nos mostrar sobre ambientes. Irmão, para pastores mesmo, nós pastores e pregadores que estamos aí em geografias diferentes, isso ajuda muito, viu, pastores? Ajuda muito, viu? Ajuda muito essa sensibilidade em mapear ambientes e geografias. Muito, muito mesmo. Deixa eu trazer 3 entendimentos aqui necessários e eu preciso fazer um ato aqui no final. Primeiro entendimento. A revelação que vem no teu espírito sobre o ambiente, pasmem, ela às vezes pode estar em aparente discordância com a realidade natural apresentada. Complicado não? Tá, deixa eu tentar explicar melhor com um exemplo que eu vivi. Eu jovem, recém-casado, primeira experiência na vida com esse dom, eu levo um susto. Na época, na década de 90, começando os anos 2000, eu esqueci o nome para isso. Até falei um nome aqui de manhã, mas não é esse. Era itinerantes que trabalhavam com tenda. Quem é dessa época, irmãos? Itinerantes que trabalhavam com tenda. Eles iam com tenda e montavam em cidades iam pregando. Mas tinha outro nome do trabalho deles específico. Mas eles promoviam cruzadas, sim, eram cruzadas de milagres e tal. E aí eles procuravam uma igreja na localidade para ser o suporte. O meu pastor anunciou para uma reunião de obreiros: vai vir um rapaz que ele prega 3 dias aqui. Nós vamos recebê-lo, vamos ajudar ele com alimento e tal. Ele não pediu nada, a gente só vai ser o suporte, os obreiros que vão ajudar a orar e tal, a equipe. Eu falei: amém, missão dada é missão cumprida, aqui é servo, irmão, para cima. E eu estou ali, um obreiro, recém-iniciando em muita coisa. O cara está pregando na primeira noite, e eu estou ali. Eu quero saber como é que faz isso aí, cara. Eu nunca vi uma cruzada de milagre na vida, uau, doido para saber como é que é o negócio. De repente, um discernimento de espírito no meu coração, em aparente discordância com a realidade apresentava. O Senhor fala assim para mim: altar estranho. E eu olho para aquele homem e dá uma desfigurada em alguma coisa e some a imagem. Eu falei: fiquei doido. Mas eu não prestei mais a noite toda, não consegui nem prestar mais atenção na palavra dele. Fui para casa, falei com a Carol, eu falei: o que eu faço? Ela: não sei. E eu fiquei ruim a manhã toda, ruim, não dormi direito aquela noite, ruim aquela palavra, aquela imagem, altar estranho, aquela imagem. E eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Procurei meu pastor. Não sei, falei para ninguém. Revelações não é para você sair compartilhando com a multidão, é para o lugar específico da revelação. E se é que tem que revelar, compartilhar com alguém. Mas eu estava tão incomodado que eu fui pelo menos para o meu pastor orar por mim. Depois do almoço eu fui na casa dele, bati: pastor, por favor, 5 minutos. Sei que estamos no meio de uma cruzada. Ele falou: senta, meu filho. Eu falei: assim, assim, assim. Deus falou isso. Ele: rapaz, tem algum dado, alguma prova? Não. O que eu faço com isso? Eu falei: orar. Temos que orar e pedir para que Deus se manifeste ou revele alguma coisa que está em oculto. Eu falei: vamos para a segunda noite. Vamos ver a segunda noite. Naquela segunda noite, irmão, era gente largando muleta. Era gente cuspindo câncer. Eu falei: eu aqui estou doido. Quem ficou doido aqui foi eu. Milagres, 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 milagres. Eu falei: não, então acho que foi coisa da minha cabeça. Passa-se 4 meses. O meu pastor bate lá na porta de casa um dia e fala assim: sabe aquele homem? Sim, foi preso. Uma rede de pedofilia. 3 amantes, uma em cada cidade. Veio tudo para fora. Um negócio horroroso, horroroso, horroroso. E eu falei: aquilo que Deus revelou para você, meu filho, estava acontecendo. Era um altar estranho, não era um altar dele. E aí meu pastor ministrou meu coração de como eu poderia desenvolver o dom. Ele foi um lorde, um príncipe na minha vida. Faça isso, isso, aquilo. Mas como que o dom, irmãos, o dom é irrevogável, a gente sabe disso, ele vai operando, mas tem uma hora a conta bate. Começa a brincar com as coisas de Deus, irmãos, uma hora a conta bate. Existe um prazo de linha para o cara se arrepender da iniquidade, ele ou ela. E foi o que aconteceu. Agora,
Qual é o primeiro entendimento? Às vezes o discernimento de espíritos ele vai vir em total discordância com a aparente realidade. Quem diria que aquela menina, uma menina apregoando que Paulo era um servo do Deus Altíssimo, estava sendo manipulada por demônios? Quem diria? Quem? Ninguém. Como? Não tem isso, a não ser por uma revelação ou um discernimento de espíritos. O segundo entendimento: a percepção muitas vezes do discernimento de espíritos, ela pode ser no campo sensorial, não visual. Você pode ter uma visão com o ambiente, aí ok, mas pode ser sensorial. Às vezes você percebe a movimentação de anjos e demônios, e eu falo de coisas aqui, né, irmãos, sem mistificar nada. Aliás, o sobrenatural é algo tão simples e nós é que complicamos demais. Quantas vezes eu tive a percepção clara de anjos do lado, ou passeando aqui em cima do púlpito, ou presença demoníaca no ambiente, em lugares que eu fui, países que eu pisei o pé a primeira vez, e era como já aquela presença demoníaca que viesse contra mim já no aeroporto, no saguão, e eu sentar e começar a orar e repreender. É o principado local se apresentando e intimidando já na entrada do local. Então, você vai perceber sensorialmente, ou com impressões que o Espírito Santo vai colocando. Bom, lá na cena, eu não posso falar, isso aqui é mais pesado, está filmando. Essa não dá, só para a sala de aula. Eu tenho que pular, não, sério, essa tem que pular. Mas enfim, principalmente quando envolve grupos específicos, satanistas locais, né? Vai saber, vamos deixar assim. Mas entenda uma coisa, que sensorialmente, você vai percebendo um mundo espiritual. Isso é maravilhoso, pessoas que têm esse contato. E um terceiro entendimento, rapidamente, você pode ter, o terceiro entendimento, pode passar por gentileza, e o último, é você com os próprios sentidos, Deus promover um discernimento do ambiente através dos sentidos. Vou dar um exemplo, isso acontece com muita gente, já aconteceu aqui na igreja. Você chegar na casa de alguém, você sentir um cheiro de podre, mas não tem nada podre, cheiro de enxofre, e não tem enxofre aparente em lugar nenhum. Um cheiro de, sei lá, você não sabe nem explicar que cheiro é aquele horroroso. E você vai, ninguém está sentindo, é só você. O que é isso? É um discernimento espiritual de que há alguma coisa opressa ou uma movimentação demoníaca naquele lugar. Assim como já tivemos ambientes de adoração, que um cheiro de mirra vinha por todo o lugar. Pode tirar, tá? Pode tirar. Então deixa aí, pode tirar no terceiro. Um cheiro de mirra. Irmão, quem é mais antigo da Nação Forte, acho que o Pierre vai lembrar, lá da Nova Brasília, quando o apóstolo Gelson Becker esteve na nossa igreja. Gelson Becker, cada culto era uma surpresa, né? O Manuel vai lembrar também. Ele chegou uma hora num culto, o tema da pregação dele, 7 funções eletromagnéticas da glória. Esse é Gelson Becker, né, irmão? Amigão, eu amo você, meu querido. Homem muito usado por Deus. Ele tinha essas pregações meio diferentonas assim. E ele falou assim, ó, estou sentindo um cheiro de mirra aqui. E todo mundo olhando assim, ó, ficou doido. E eu não sei se ele percebeu que está todo mundo incrédulo no ambiente. Vocês não estão acreditando, né? Fecha os olhos aí, Senhor, permita essa igreja sentir o que eu estou sentindo. Porque é uma presença que desceu aqui, uma glória muito grande. Irmão, mais de 50% das pessoas, eu não consegui respirar de tão forte que estava o cheiro. E ninguém soltou perfuminho nenhum na igreja. Então há algumas possibilidades, sem misticismo nenhum, sem exagero, sem extravagância nenhuma, que Deus nos permite tatear com o mundo sobrenatural, porque o evangelho também é poder, irmãos. Paulo fala, eu não vim até vocês só com palavras de persuasão humana, mas com palavras de poder, com sinais, prodígios e maravilhas. E nós como igreja não podemos perder esse lugar no Senhor. Nós somos conhecidos na cidade por ser uma igreja bíblica, glória a Deus, aleluia, amém, que permanecemos assim, sermos bíblicos, pautados nas escrituras, mas não podemos deixar de ser uma igreja que experimenta o poder e a glória de Deus, irmãos, de que vamos ver milagres em nosso meio.
Como já vimos aqui esses dias nessa série, irmãos, curas que já aconteceram, os nossos cultos de quarta-feira, tantos milagres, respostas de oração. Por isso que eu até vou falar com a apóstola Carol, para a gente providenciar o mais rápido possível o quadro 2, lá, o mural 2. O pedido de oração está aqui e o lugar de testemunhos, porque é muito. E a gente começar a ler um ou outro aqui para ativar a sua fé. Como Deus tem feito os milagres em nosso meio, a gente crê muito mais. Agora, os dons espirituais, eles podem parecer sobrenaturais no seu resultado, mas o mecanismo é simples. É sem misticismo, é numa simplicidade que há em Cristo no dia a dia. Não, eu fui palestrar em empresas ou orar em empresas, que quando eu cheguei, o meu espírito já fez assim, tomou um choque. Eu falei, cara, tem algo muito pesado aqui. Esse discernimento espiritual do ambiente fez eu mudar completamente a abordagem com o dono e a oração que eu ia fazer lá. Já foi um preparo no espírito para mudar completamente a rota do ambiente. Ok? Esses são os dois dons. Discernimento de espíritos. Tinha muitos testemunhos que eu vivi, agora eu não vou entrar aqui para a gente ganhar tempo. E palavra de sabedoria. Então aqui entra agora um ato que eu preciso fazer. Irmãos, todo culto desses dons eu tenho orado pedindo a direção de Deus. Como é que a gente termina? Como é que a gente faz? Me lembro que teve umas ministrações que as pessoas vieram à frente, irmãos, eram tantas lágrimas. Aquele reavives o dom que há em ti, né? Aquilo foi muito forte, meu Deus. Palavra de conhecimento, as pessoas vieram à frente, né? Outros levantam no seu lugar e só o ato de você se levantar e tal. E aí eu orando essa semana, numa conversa com o Pierre, surgiu um ato para nós fazermos. Não, isso Deus é fantástico, cara. Num dia que nós estamos falando de duas operações espirituais, uau, ele pede para nós manifestarmos no final como igreja, em prol de uma casa, de uma família. Vou dizer o que está acontecendo. Tinha um casal aqui na igreja, líderes aqui nessa casa, por excelência, irmãos. Eles estão quase todo dia aqui nessa igreja. Meu, sábado eu vi eles aqui, sexta eu vi eles aqui. Eu falei, eles são imparáveis, decidindo servir a Deus com todo o seu coração, que é o Michael e a Charlene do Kids. Pensa num casal ponta firme, que cuidam dos nossos filhos há anos aqui. E não é fácil, né, irmão? Porque as crianças saem correndo, dá trabalho, querem fazer isso, querem fazer aquilo. E eles estão ali com muita paciência e amor há anos cuidando dessa equipe. E eu já tinha visto isso, os pastores também. Eles chegam aqui, irmão, com um carro que eu falei, não, esse carro daqui a pouco vai parar no meio do caminho. Ruimzinho, está muito ruim, mas está num estado muito ruim mesmo. E numa conversa com o Pierre essa semana, falei, Pierre, nós vamos nos manifestar como igreja. Igreja é isso. Num dia que estou falando de operações sobrenaturais, nós vamos terminar sendo igreja. Igreja não é que nós vamos resolver o problema de todo mundo nessa terra. Só que tem pessoas que Deus pede para nós pensarmos em tempos específicos e mostrarmos que igreja é isso, é estender a mão, é ajudar nas necessidades e realizar sonhos. E com aqueles que caminham com a gente, que servem a nossa vida e a nossa casa, nós sermos igreja também. O que você vai fazer, pastor? Comprar um carro para eles. E aí eu vou falar uma coisa, irmãos, que aconteceu essa manhã já. Eu fui lá no Rafa, na RTK, que é um amigo meu aqui da cidade. Falei, Rafa, vê um carro para mim aí e tal. Achei, pastor, está aqui esse carro. Você paga do jeito que você quiser. Eu falei, não, segura aí. Não, segura aí não, o carro é meu. Já falei, só vou. Ele assim, pastor, levanta uns 10 mil de entrada e o resto a gente parcela em 24 vezes e tal. Aqui, e ele fez o carro por 47 mil para mim, era um pouquinho mais, ele fez por 47, um carro bom, ele sempre tá zerado, um carrinho top, tá lindo, lindo, mandou tudo lá para mim. E eu falei, nós vamos terminar esse culto, e de manhã eu fiz isso, com um memorial no altar, pela nossa vida espiritual, familiar, uma forma de demonstrar o que é ser igreja. Tão interessante, irmãos, de manhã já foi metade do carro. Metade do carro já foi de manhã. Eu falei, 10 mil eu preciso só de entrada. Não, já foi, 47 já foi 20 e pouco. Já vai ser
Uma beleza lá para dar a entrada, o PR vai lá entregar a entrada amanhã. E nós vamos só parcelar o resto, vamos levantar algumas pessoas que queiram ajudar na parcelinha que faltar, ou quem sabe nem parcela vai faltar, em nome de Jesus. E vamos entregar um carro, irmãos. Por que quinta-feira vai ser especial? Porque eu quero colocar o carro com um lacinho bem bonito lá fora e entregar no culto aqui quinta-feira o carro para eles. Num dia que eu vou pregar sobre o poder da unidade. Eu sempre acreditei numa igreja que se movimenta dessa forma. Por isso que um dos 3 pilares da igreja é família, liberalidade e missões. Vocês não veem eu fazer apelo para a obra, e olha, irmão, que cada semana é aqui, ó. Poderia fazer, irmão, vamos nos juntar, pelo amor de Deus, ajudar nessa obra que está pesada demais. Toda a movimentação que eu faço, como eu vou fazer aqui agora, nunca foi por obra, apesar que ela precisa, mas foi por vidas, missões, pessoas, geografias e filhos da casa que nós queremos honrar. A gente já deu muito carro aqui, muita coisa a gente já fez, maluca nessa casa, porque eu sempre acreditei numa igreja generosa que olha para os seus e que valoriza aqueles que estão labutando a obra do nosso lado. E hoje chegou um dia de nós abençoarmos. Eles estavam de manhã aqui, eu acho que eles nem estão à noite, mas estavam de manhã. Então também à noite então. E às vezes se você quiser ajudar, não, daí outro irmão já veio aqui, ó, a primeira parcela, não sei nem quanto que é, já é minha, ele falou. Não sei nem o que vai dar, amanhã nós vamos ver isso. Ou se você quiser ajudar com o seguro, ou com a transferência, qualquer coisa que Deus quiser te usar, não importa, mas agora nós vamos fazer um memorial e uma semente. Eu queria que você ficasse de pé comigo em nome de Jesus, e nós vamos acabar esse culto com uma oferta. Engraçado, né? O discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, os dons, uau, vai terminar com um Hadug no meio do peito, não vai terminar com a gente sendo igreja, irmãos. Os 2 gasofilaços estão aqui, não, só um gasofilaço, vai ser nesse gasofilaço. Traz aqui para mim, pastor Clóvis. A oferta vai ser ou aqui ou num Pix da livraria. Nós vamos botar o Pix da livraria para separar lá o que vai ser feito lá para a casa deles. Aí a gente separa, né, o que foi nesse horário. E amanhã está ali apostolica.conta@gmail.com é a chave Pix. E eu quero orar com você, irmãos, junto com você, pela sua semente, se você vai trazer no altar, ou se você vai fazer um Pix daqui, ou com a chave que está ali, não importa como. Sei de uma coisa, eu amo o que o Espírito Santo nos provoca sempre, irmãos, de nós ajudarmos e sermos igreja dessa forma. Como eu falei, não vamos resolver o problema da humanidade, não é isso, mas daqueles que Deus nos aponta, precisamos fazer. Amém? E você vai estar ofertando não é só na vida deles, é nos seus próprios filhos, né? Que eles cuidam com tanto zelo e carinho, na liderança desses kids da igreja, que a gente não vê a hora de... Irmão, o galpão do meio, sonhe comigo pelo menos, irmãos. O galpão do meio, todo o andar de cima vai ser kids. Essa semana eu vou pregar no Bispo Toschi, em Araçatuba, na sexta-feira. E eu já marquei no sábado de manhã uma imersão na igreja dele, com kids dele. Toda igreja que eu vou que é grande, que tem 12, 15 mil membros, eu já pego e vou fazer uma imersão no kids. Eu já estou sonhando e mapeando o kids. A própria Charlene, né, com a equipe dela, foi lá no Telmo Martinello na aba, né? O Telmo que vai pregar no aniversário da nossa igreja esse ano, já está avisado, ele já confirmou com a gente em outubro. Irmãos, já fizeram, bateram foto. Vamos sonhar, já estão sonhando com eles. Essa é mais do que uma semente apenas num casal que é líder das nossas crianças. Já é uma semente futura que nós já estamos colocando nos nossos próprios filhos em nome de Jesus, amém? Então pegue na sua mão, quero orar com você. Pai, obrigado pelo privilégio que nós podemos manifestar o coração de Jesus na terra. Queremos ser igreja, Senhor. Estamos agora apresentando as nossas sementes na vida dos nossos irmãos aqui. E queremos entregar na quinta-feira esse carro pronto, quem sabe até quitado já, se o Senhor assim quiser e permitir. Por isso eu apresento a vida de cada irmão que se move voluntariamente, seja com 5 pães e 2 peixinhos, ou com o valor que for. Senhor, que o Senhor venha recompensá-los. Nós estamos erguendo um memorial no final dessa pregação,
dessa escola do Espírito, porque eu sei que o Senhor vai preparar muitas surpresas em nós e através de nós nesses dias, de nos manifestarmos como igreja, de nos, Senhor, nos apresentarmos diante de Ti com o coração completamente rendido e aberto, ouvindo a Tua voz e seguindo as Tuas orientações. Senhor, que os Teus filhos recebam da colheita que já está preparada para cada ato de generosidade nessa noite. É a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém? Se você quer trazer a sua oferta então, querido, vem até a frente. Ou se você vai fazer o Pix, está aqui em nome de Jesus.